Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos! Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho, clique no botão hypar e siga conosco, muito mais informação, muito mais Corinthians pra vocês. Alô da Fiel de hoje pro Jobel Mateu, também o Francisco Alves, o Alexandre e o Mário Souza. Abraço carinhoso a todos vocês também que seguem, que nos acompanham diariamente por aqui. Osmar Stabile sobe o tom, revela futuro de Memphis. Contrato vai romper ou ele fica? Saiba tudo a partir de agora. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, ele concedeu entrevista nesta segunda-feira, subiu o tom e falou sobre vários assuntos, considerados sensíveis dentro do Corinthians. A coletiva de imprensa aconteceu em Parque São Jorge. Ele foi perguntado, entre outros assuntos, sobre possível saída ou renegociação do contrato de Memphis Depay, que vem gerando muita polêmica pelo alto custo que o Corinthians tem com o jogador diariamente, também por gatilhos que são acionados quando o jogador atinge certas marcas que valem mais de 1,5 milhão para o meia holandês. Ele começou falando sobre as contratações. A janela, já há muito tempo abriu e até agora o Corinthians não fechou com nenhum reforço. Sobre esse assunto, Stabile disse, abre aspas, então a questão das contratações está com o Fabinho Soldado, ele está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários dentro da possibilidade do Corinthians. Nada de loucura, nós não podemos fazer loucura nesse momento. Nós precisamos trabalhar dentro dessa possibilidade. A possibilidade que é trazer jogadores com custos baixos e com alta qualidade. É difícil? Mas impossível não é. Bom, sobre o holandês, o Stabile respondeu, ele subiu o tom, respondeu sobre o contrato polêmico do jogador, se vai ou não rescindir, se ele fica, se o Corinthians irá rediscutir os valores, enfim, abre aspas. Existe um contrato e nós vamos cumpri-lo. Não tem como ser diferente. Existe o contrato, ele está trabalhando dentro do que foi estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Nós pagamos todos os vencimentos dele. Está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Direitos de imagem, salários, agora ficou com a premiação também, que estava atrasada, que nós dividiremos em 3. Pagamos a primeira, já não está atrasado mais e vamos cumprir as outras 2 também, dentro do cronograma estabelecido. Bom, sobre uma possível rescisão de contrato, Osmar Stabile foi enfático, abre aspas. O Corinthians não estuda isso. Isso não foi tratado até o momento. Se vazou qualquer informação sobre isso, não são informações verdadeiras. Tudo que conversamos com o atleta é no sentido de manter o contrato. O Corinthians cumpre sua parte e o atleta cumpre com suas obrigações. Vamos tocar o barco para frente, explicou Osmar Stabile. Agora, sobre uma mudança de postura e evolução, Osmar Stabile disse, abre aspas, evolução teve, o Corinthians mudou a filosofia de trabalho, estamos organizando de baixo para cima, em vários departamentos as coisas não funcionavam da forma que deveria, tudo está mudando, não podemos deixar essa oportunidade passar, é momento de mudar, o Corinthians precisa mudar, precisamos de apoio, ninguém vai resolver tudo sozinho, o problema para ser resolvido em conjunto, isso que estamos melhorando, o Corinthians precisa de gestão, o Corinthians não pode ficar correndo atrás de problemas. Estamos passando por dificuldades, mas vamos sair. O Corinthians vai se transformar, prometeu Osmar Stabile. E ele subiu o tom para falar que vai ter que cortar na carne, abre aspas. O presidente está disposto, vai ter que cortar na carne, fazer mudanças bruscas, mas vamos resolver o problema do Corinthians. Eu não quero apoio para a gestão Osmar, quero apoio ao Corinthians. O Corinthians não aguenta mais essas pessoas que ficam fazendo política. É momento de transformar, mudar, contamos com o apoio de todos. Todos os interessados que venham, nos ajude. É momento de transformar. Aquele que não quer ajudar, que fique longe. Os que quiserem serão bem recebidos, afirmou o interino. Dentro do Corinthians, uma das soluções que Osmar Stabile, através da sua direção, vem tentando tomar, segundo fontes, é que ele tenta amenizar a crise cortando despesas desnecessárias, segundo a sua gestão. Inclusive, Osmar Stabile teria feito acordos com empresas para quebrar contratos que estavam vigentes sem onerar ainda mais o clube.
Sobre isso ele disse, abre aspas, quando a gente fala em cortar na carne, seriam os gastos desnecessários. Se você pegar os departamentos, você encontra gastos desnecessários. Às vezes precisamos cortar pessoas, o que não é bom, mas às vezes é necessário. É como se fosse uma caixa cheia de furos, jorra água por vários furos. Nós estamos fechando esses furos, tirando essas despesas desnecessárias. Nós procuramos dispensar em primeiro lugar os PJs, que o custo era maior. A gente está analisando, por isso demora um pouco, para não cometer injustiças. Precisamos entender qual era a função. O que ela estava entregando para o Corinthians é benefício para o clube? Se não for, não vai ficar. É por aí que estamos resolvendo, comentou o presidente. Bom, Osmar Stabile afirmou também que o Corinthians, apesar das dificuldades, não precisa se tornar uma SAF para ser grande. Abre aspas. Ou nós resolvemos agora ou esquece. A parte política não deve influenciar na administração. Senão, nós não vamos resolver o problema do Corinthians. Aqueles que fazem política estão errando com o Corinthians. O momento é esse. Na verdade, passou do momento. Era para ter acontecido no começo da gestão Augusto Melo, mas não teve, não participei de nada. As pessoas que estavam aí não queriam ajudar. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nesse momento, não precisa de SAF. Não é possível que não temos capacidade de resolver, declarou o presidente interino. Palavras bonitas, né? Quero ver se realmente elas se tornam realidade e se confirmam, né? Quantas esperanças a gente já depositou em várias gestões, infelizmente essas esperanças foram em vão. Que seja, né? Que trabalhem todos para o Corinthians. Aliás, é uma coisa que eu sempre questiono. Cara, por que ter aí oposição? Se todos se dizem corintianos, não deveriam trabalhar em prol do Corinthians e não uns opositores aos outros? E quem perde? Só o Corinthians. Bom, mudando de assunto, sondagens por Rodrigo Garro. O que será que ele definiu? Vamos saber. Um dos nomes do Corinthians que sempre recebe propostas e sondagens é o meia Rodrigo Garro, considerado um dos melhores meio-campistas do Brasil. Depois de um longo período fora dos gramados, o argentino voltou a jogar com mais frequência. Ele disse que teve uma recuperação rápida, apesar de precisar de mais tempo, mas voltou pelo Corinthians. E ele falou que quer ficar no Corinthians, e que pese as sondagens, algumas propostas, o Garro, que já tem 79 jogos pelo Timão com 14 gols marcados e 16 assistências, é considerado um dos melhores do meio-campo no Brasil e já falou que quer ficar no Corinthians. Timão precisa negociar jogadores, é sabido disso, mas Rodrigo Garro deve permanecer pelo menos até o final desta temporada. E mais, negociação encerrada, Diego Palacios não irá mais para o futebol norte-americano. Pessoal, há dias que havia uma negociação envolvendo um clube norte-americano, o Austin Futebol Clube, para tentar a contratação de Diego Palacios, lateral esquerdo, que está descartado aí dos planos da comissão técnica do Corinthians. Entretanto, as negociações esfriaram e a equipe norte-americana desistiu de contratar o lateral. Inicialmente, a ideia era envolver o atleta num vínculo por empréstimo com opção de compra prevista em contrato, mas não deu. Apesar da falta de acordo, o Palacios não deve voltar aos planos da comissão técnica de Dorival Júnior, que sequer relacionou o jogador para uma única partida nesta temporada desde que o Dorival chegou. Aliás, o Palacios não entra em campo há cerca de 6 meses. Diego Palacios desembarcou em Parque São Jorge em janeiro de 2024, após passagem pelo Los Angeles Futebol Clube, também dos Estados Unidos. Lesionou o joelho, passou por 2 cirurgias. Enfim, de lá para cá, só drama, tentando se recuperar, mas não conseguiu uma sequência, sequer assumir a titularidade da lateral. O Corinthians tinha intenção de negociar o jogador de 25 anos até para aliviar a folha salarial do clube. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.